No Giro Ambiental de hoje a gente vai falar do projeto Barbie 4.0, que detecta e retira microplásticos do filtro de água caseiro. Mas não se assusta, não vai sair uma boneca do seu filtro de água. Para falar sobre esse processo, o projeto e os benefícios dele, a gente convidou a Gabriela Persinotti, que é a pesquisadora que desenvolveu o Barbie 4.0. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Giro Ambiental. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Gabriela, começa explicando esse nome pra gente, porque ele é um nome que sugere muita coisa, né? Isso, a gente usou, na verdade, as iniciais da palavra Barbie como o acrônimo para o nosso projeto, que é o desenvolvimento de uma ferramenta bioengenheirada para remoção de microplásticos na água a partir de um ecofiltro. Então, quando a gente junta todas essas palavras em inglês, né, elas formam Barbie. Por quê? Qual que foi a ideia, né, de usar a palavra Barbie, né? É porque a Barbie é feita de plásticos, né? E a gente sabe que hoje em dia o descarte incorreto de plásticos e o acúmulo de plástico nos rios, nos oceanos, eles geram esse tipo de poluente, que são os microplásticos, que são partículas bem pequenininhas de plástico que acabam se soltando naturalmente, né, dos resíduos plásticos e acabam indo parar, inclusive, na água que a gente acaba consumindo, né? Então, foi uma brincadeira, mas para tratar de um problema bem sério e bem atual. Impossível esquecer o nome a partir, né, desse acrônimo. Gabriela, eu queria que Uhum. você falasse pra gente, a gente ingere muito microplástico invisível aos olhos? Porque eu sei que a gente tem partículas que são perceptíveis, mas tem muita partícula que a gente nem tem consciência que está ingerindo. Então, isso é o problema, porque a quantidade de microplásticos que é permitida na água potável, ela não é regulamentada no Brasil. Por quê? Porque é um problema tão recente que não existem ainda métodos muito eficientes e muito eficazes para quantificar essa quantidade de microplásticos, né? O que já se tem são alguns estudos mostrando que já foi detectado microplástico em diversos tecidos do corpo humano. Então, de alguma forma, essas partículas estão indo parar no nosso organismo. Então, no nosso projeto, a gente desenvolveu duas frentes, né? Vamos dizer, né? Uma frente que é realmente o filtro, que incorpora, né, uma proteína que a gente chamou a proteína de Barbie, para ligar esses microplásticos e a gente conseguir remover os microplásticos da água. E a outra parte do projeto, ela envolveu justamente o desenvolvimento de um biosensor, que também utiliza essa mesma proteína, que tem a capacidade de se ligar aos microplásticos, para a gente justamente conseguir quantificar quanto de microplástico existia na água e depois da gente filtrar, para a gente, de novo, né, quantificar e verificar que foi removido. E esse projeto, ele ainda ele está sendo aplicado, ainda está sendo testado, ou ele já pode ser escalado, Gabriela? Esse projeto ele foi desenvolvido para participação em uma competição de biologia sintética internacional, que aconteceu agora no mês de outubro, lá em Paris. Então, ele envolveu diversos estudantes, diversos pesquisadores aqui do CNPq, e nós desenvolvemos várias provas de conceito, né? Então, são várias partes do projeto que a gente provou que funcionam. Então, a gente já tem experimentos demonstrando, né, que a nossa proteína ela se liga a microplásticos, que o nosso biosensor tem uma alta eficiência para quantificação. E agora, né, os próximos passos é realmente a gente construir o filtro e testar todos os componentes de forma integrada. Então, ele ainda não está apto para ser escalonado hoje, né? Mas a gente espera que daqui a algum tempo isso possa ser utilizado no mercado mesmo. Espera muito, né? E essa proteína é a Uhum. base vegetal ou animal? Qual é a origem dela? Na verdade, essa proteína é uma proteína totalmente sintética. Nós que criamos essa proteína usando ferramentas computacionais que foram até premiadas com o Prêmio Nobel de Química desse ano, né? Então, são ferramentas muito, muito poderosas
em que nós nos baseamos, então, em uma proteína que já havia sido reportada na literatura como sendo capaz de ligar em um tipo de plástico, que é o PET, que é um tipo de plástico muito comum, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E com base, então, nessa proteína que havia sido já reportada, nós fizemos diversos experimentos computacionais para criar novas proteínas que poderiam se ligar em outros plásticos, porque a gente sabe que existem diversos tipos de plásticos, né, que acabam indo para o descarte incorreto. Então, com esses experimentos computacionais, nós geramos muitas sequências que tinham maior capacidade de se ligar aos plásticos, e nós fizemos uma combinação de todas essas sequências para gerar uma única sequência que combinasse todas as características dessas muitas sequências que a gente gerou no computador para criar a Barbie. Então, a Barbie é uma proteína sintética. Ah, então vocês chegaram numa matriz que dá conta de vários tipos de plástico, né? Exatamente. Então, nós medimos por experimentos inicialmente em sílico, também que a gente chama, né, computacional, e nós observamos que a Barbie tinha uma capacidade de se ligar, né, uma afinidade aos plásticos maior que a proteína que a gente utilizou de referência, e depois nós realmente fizemos um experimento, né, e no laboratório para mostrar que ela realmente tinha maior afinidade por plásticos comparada com a proteína da literatura. É fantástico, né, Gabriela? Eu queria saber se é inovador isso, se já tem algo parecido fora do Brasil, ou vocês deram esse pontapé inicial. Olha, é bastante inovador, né? Então, como eu te falei, essas ferramentas elas foram premiadas esse ano, então são ferramentas muito recentes, e toda essa questão de design de proteínas, assim, de novo que a gente fala, né, que é assim, criar proteínas que não existem na natureza, é um tema de pesquisa assim, bastante recente e que tem surgido muito recente. Então, é bastante inovador e principalmente para atacar esse problema dos microplásticos, né? Que também é um problema bem recente da nossa sociedade. E a estratégia que vocês usaram para o filtro de água caseiro, ela é mais potente do que, de repente, numa estação de tratamento, pela questão da capilaridade, de atingir mais pessoas lá na ponta, né, que é o consumo final da água? O ano passado, a gente estava pensando, nós começamos esse projeto já no ano passado, né? A gente estava com a ideia de usar em estações de tratamento de água. Mas conversando, né, até com pessoas da Sanasa e com outros pesquisadores, nós vimos que talvez fosse muito ambicioso a gente já começar a tentar atacar a estação de tratamento de água inicialmente. Então, talvez fosse mais viável a gente começar com o filtro caseiro, porque ele tem um volume de água muito menor que vai ser tratada, né? Então, a quantidade de proteínas que a gente vai precisar seria menor, e também por uma viabilidade técnica, né? Se a gente quisesse alterar o esquema de tratamento de água numa estação de tratamento de água, isso é muito mais custoso, porque teriam que ser feitas modificações estruturais, né, em todo o processo de tratamento. E então, a nossa ideia de usar um filtro é que a gente usaria um filtro convencional e só incorporaria uma nova camada nesse filtro. Então, seria uma modificação mínima, né, mais branda, que viabilizaria o uso, né, em casas, assim, e não teria um custo absurdo, né? Então, a gente queria fazer também uma coisa que fosse acessível, com um custo relativamente baixo, para que fosse acessível para o maior número de pessoas possível. É incrível, né? E eu queria saber sobre essa proteína. Quando você insere essa proteína sintética no meio ambiente, existe algum tipo de impacto? Vocês estão estudando também essa questão? Exatamente, a gente está estudando essa questão, sim, porque é uma proteína nova, né, que nós desenvolvemos. Então, os próximos passos dos nossos estudos incluem a gente verificar se existe algum risco de toxicidade para, assim, por exemplo, se alguém ingerir sem querer a proteína, né, se teria algum impacto, mas a princípio a gente acredita que não teria.
E a ideia é que a proteína ela fique no filtro, que ela não vaze realmente para o ambiente, né? Mas é claro que é importante a gente fazer todos os testes para verificar se não existiria nenhuma toxicidade, nenhum outro risco. E isso está já no nosso radar e é um dos próximos passos que a gente vai conduzir no laboratório. Gabriela, queria dar os parabéns por esse trabalho sensacional. Espero que ele siga aí bem rápido, até porque a gente precisa muito disso, né? E queria que você deixasse os contatos para quem tiver interesse de saber mais, talvez o seu pessoal ou da própria Instituto de Pesquisa do CNPEM. Eu agradeço. O meu contato, meu e-mail é gabriela.persinotti@lnbr.cnpem.br. Nós temos um Instagram do time CNPem Brasil, em que a gente divulga, né, todas as ações que a gente está fazendo ao longo do projeto. E tem também, né, o site do CNPem, do LNBR, que a gente divulga as nossas pesquisas e até as reportagens, né, que saem sobre isso. E tem também as redes sociais do CNPem, né, tanto no LinkedIn, no Instagram. Basicamente, esses são os nossos principais meios de comunicação e eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, tiver interesse, né, em saber mais sobre o projeto. Esse projeto ele foi conduzido por um time, né, como eu falei, então nós todos estamos à disposição para colaborações, para tirar dúvidas e para o que for necessário. Mais uma vez, então, muito obrigada, Gabriela. Parabéns pelo trabalho. E para você que nos assiste, continue com a gente, que agora é hora daquele giro ambiental pelo Brasil e pelo mundo, com as principais curiosidades e notícias. Qual é a origem das orquídeas? Uma pesquisa publicada na revista científica New Phytologist mergulhou no universo dessas flores, admiradas por sua beleza e diversidade, para descobrir sua origem e como elas foram se adaptando para existir em praticamente quase todos os cantos do planeta. Segundo conta o artigo da FAPESP, um time internacional de pesquisadores liderados pelos cientistas do Jardim Botânico Real de Kew, em Londres, e que inclui profissionais brasileiros das universidades Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e da Federal do Paraná, investigou a árvore genealógica das orquídeas a partir de análises de 353 trechos de DNA retirados de 1.921 espécies, representando 38% dos gêneros da família. As orquídeas surgiram no hemisfério norte há cerca de 83 milhões de anos. Nos últimos 5 milhões de anos, no entanto, elas foram se diversificando para outras formas variadas, especialmente nos trópicos. Elas se adaptaram a praticamente todos os ambientes, com exceção dos desertos e polos gelados. Qual é a origem do plástico? Devido à sua versatilidade, o plástico rapidamente se tornou um material onipresente. Amado no início, ele se tornou motivo de preocupação, pois agora é encontrado em toda parte, inclusive dentro do corpo humano. Plásticos naturais, como casco de tartaruga, âmbar, borracha e goma laca, são trabalhados desde a antiguidade. Museu dedicado às descobertas científicas localizado na Inglaterra. Entretanto, o plástico sintético é muito mais novo e um de seus antecessores foi o Parquesina, patenteada em 1862 pelo artesão e químico inglês Alexander Parkes. Considerado o primeiro plástico manufaturado, era um substituto barato para o marfim ou casco de tartaruga. Essa invenção foi adotada e desenvolvida por outros, levando à criação do celuloide, mais popularmente usado em filmes. Do canto mais remoto da Terra às profundezas do oceano, passando pelo sangue humano e pela placenta no útero feminino, o plástico está em toda parte. Cientistas estudam manobra para diminuir ataques de tubarão. Os tubarões são daltônicos e de baixa visão. Assim, sua caçada é orientada principalmente pela identificação da silhueta de sua vítima. Por dentro da água, a sombra de surfistas e banhistas são facilmente confundidos e atacados pela espécie. Sabendo disso, cientistas da Universidade Macquarie reproduziram a técnica usada pelo peixe-sapo, que, quando jovem, possui estruturas em sua parte inferior que emitem luz, fotóforos.
alterando sua silhueta para confundir predadores. Em teste em um ponto de caça para tubarões brancos, os cientistas lançaram ao mar pedaços de espuma em forma de focas, com luzes acopladas na face virada para a água. Ao fim de 500 horas de teste, registrou-se um número de ataques muito menor às falsas focas com a iluminação. A equipe está conduzindo mais testes e experimentos com o objetivo de criar um protótipo de equipamento que possa ser instalado em pranchas e embarcações para prevenir os ataques.